tá, Roberto? Que ótimo, que ótimo. Podemos dizer que com chave de ouro, né? Ou não? Que foi aberto com chave de ouro. Foi aberto com chave de ouro. Sim. A lição de hoje foi tirada para dar um excelente exemplo, né? De um médium. Como é que é a ascensão, né? E o declínio também, né? Eu não sei se o Roberto está conseguindo entender, está ouvindo, mas depois tem o áudio aí, né? Está gravando, Val? Está gravando. Ótimo. Essa lição de hoje ela demonstra bastante, é uma coisa que a gente tem insistido bastante nas lições, que é falar sobre os médios, né? Ou seja, falar sobre vocês, não só sobre vocês, mas também sobre aqueles que comparecem aqui. Porque não vamos se esquecer que todos que chegam por aqui também são médios, né? Esteja na situação que estiver. E a lição do Roberto hoje, de vida, né, vivida aqui na terceira dimensão, compartilhada na quarta, né, porque os amigos que o acompanharam, que acompanham ele até hoje, e vão sempre acompanhar, né? Porque nós não deixamos de acompanhar vocês por qualquer que seja a circunstância. Vocês deixam de estar ligados a nós por algumas circunstâncias. Então, eu diria assim, vocês hoje tiveram a oportunidade de ouvir de uma pessoa que se surpreendeu num certo momento, né? Aquilo que ele poderia fazer com as pessoas, trabalhar com as pessoas, o que ele poderia fazer de bem para as pessoas que ele nem imaginava, né? E a maioria de vocês muitas vezes não fazem ideia de tudo aquilo que vocês estão fazendo, principalmente aqui, né, na quarta dimensão, aonde cada atendimento que vocês fazem, cada irmão que vocês conseguem de alguma forma fazer com que ele se encaminhe para um lugar diferente. Existem muitos familiares agradecidos, né? Então isso basta se basear por vocês, né? Quando alguém faz um favor, quando alguém trabalha em prol de vocês não ficam agradecidos? Né? Então eu diria assim, que a melhor forma de fazer amizades é aquela que vocês estão praticando. E são amigos que vocês, com certeza, um dia vai receber um abraço e não vai saber o que foi, né? É aquela pessoa amiga que não vai esquecer mais do favor prestado, né? Porque vocês devem imaginar quantas reuniões igual essa está tendo hoje, nesse momento, não é? Pelo número de pessoas que existe, poderia ter muito mais, né? Não é isso? E muitas vezes é devido a médios igual vocês, que passa por um declínio, né? Que passa por um não acreditar, por uma questão de muitas vezes perder a crença, né? Porque perder a fé, né? Isso, porque quando você perde a fé, ou quando não existe fé, na verdade não existe crença. Só que a vida, ela, independentemente da sua crença, lembre-se que vocês estão num coletivo, correto? Então, a vossa crença, a vossa fé, ela faz parte de um todo de pessoas. Então, eu posso dar um exemplo muito fácil de vocês entenderem o que é fé e o que é crença. Eu vou colocar o jogo de futebol aqui, que é fácil, né, Fábio? Acho que a maioria aqui tem um time de futebol, torce, né? Independentemente se está ruim, se está bom. É uma crença e é uma fé em algo desportivo, correto? Sim. Então vamos lá. Você já foi alguma vez num jogo de um rival? Não, nunca fui. Nunca foi. Ninguém Já foi, né, Valks? Não fui no campo. Valks, existe crença e fé lá? De quem? Do rival. Adversário? Do rival? Adversário, rival? Não. Hã? Não. Não existe crença e fé por parte deles? Você diz da torcida? Isso. Sim. Estou falando do rival aqui. O rival não vai torcer, não vai ter fé.
Vai ter fé que ele perca, né? Isso. Então, você nota que Torceu ao contrário. você iria no meio daquela torcida exercitar sua crença e fé no De seu? forma alguma. Vocês compreendem isso? Isso, independentemente da crença e da fé que vocês têm, existem muitas outras. E que você deixar de torcer, você deixar de ter uma crença ou uma fé no seu time hoje, isso não quer dizer que os demais vão deixar de ter essa crença e essa fé. Correto? Então, quando você deixa uma crença e uma fé, seja qual for o motivo, tudo em volta de você continua tendo crença e fé. Isso tanto faz aqui, onde vocês estão, como onde nós estamos, na quarta dimensão. Ok? Essa identidade, essa ideia, vocês cada vez mais tendo em vocês, vocês vão compreender que independentemente da crença e fé atual de vocês, vocês estão embutidos no meio de muita crença e fé diferentes. Muitas. E na quarta dimensão, meus amigos, eu posso te dizer que quando você tem uma crença e uma fé, ela é muito mais impossível, ela é muito mais progressiva, ela é muito mais insistente do que a que vocês têm aqui. Compreende isso? E que independentemente, o médium, e eu quando falo médium para vocês, não importa a religião, né? Porque às vezes as pessoas entendem como médium o espírita, mas não é só o espírita, é qualquer ser humano, qualquer centelha divina, esteja aí onde ele estiver. Tanto é que muitas vezes vocês percebem bem em literatura, ou mesmo em filmes, né? Que aquela pessoa que às vezes está sendo atacada, está sendo manipulada, né, obsidiada, ela não é a mesma fé. Ela não crê em espírito. Correto? Se possível, ela corre do espírito. Compreende isso? Ela não tem um mínimo de respeito, porque ela não crê e não tem fé naquilo. Só que independentemente disso, quem está obsidiando, quem está perseguindo, não está se importando. Pelo contrário, é muito mais fácil para ele. Compreende isso? A partir do momento, Vox, que você, como falou, que você usa algumas técnicas, quando você hoje percebe que você não é uma intenção sua, você está sendo manipulado naquele momento. E o teu corpo hoje já percebe isso também. Sim. Né? Com dores. Por quê? Porque você começa a lutar contra aquilo. E aquilo dá dor mesmo. Eu não sei se vocês já tiveram alguma alegria muito grande, aonde essa alegria trouxe uma dor de estômago, uma pontada. Já tiveram isso? Não me recordo. A manifestação de dor, ela tanto faz se é para alegria ou para tristeza. Ela gera algo porque você está manifestando. A partir do momento que você manifesta, seu corpo ele vibra. Ah, sim, já. Você entendeu Já agora? senti. Quando você dá uma gargalhada, Isso. tal, que dói até o peito, né? A barriga, é verdade. Porque é justamente dessa região que se cria. Né? Não pense só que a mulher que tem a cria por aqui, vai basear aqui. O homem também. E essa manifestação é de todo o ser. Então, o que eu quero colocar para vocês? A mediunidade não é algo separado, é algo que você escolhe. Eu sou ou não sou? Eu me tranco ou não me tranco? Eu sou espírita ou sou crente? Eu sou muçulmano? Seja o que você for, você sempre vai ser um espírito. Não importa o que você faça, não importa quem você é, você sempre vai ser um espírito. Isso baseando o nome dado, que é de conhecimento de vocês, que é uma essência da quarta dimensão, que nunca deixa a quarta dimensão. Então, quando vocês nascem aqui, reencarnam aqui, que vocês começam a ter uma vida de criança e começam a crescer, um adulto, o espírito não está aqui. O espírito está no mundo dos espíritos, tanto o seu como aqueles que estão mortos ou desencarnados. Compreende isso? Então, você está associado a outros espíritos independentemente da sua vontade. Não tem, Querendo ou não. Querendo ou não, você está no meio deles. E
todos os desencarnados, aqueles que têm um degrauzinho a mais de lembrança ou de conhecimento, como vocês quiserem, ele percebe quem é encarnado, quem é desencarnado. Compreende isso? E aquele que é encarnado é mais fácil ainda de ser manipulado. Compreende isso ou não? Porque você não vê ele quando você está aqui. Essa é uma grande desvantagem, né? Justamente. Então, se eu tiver que obsidiar alguém, mais fácil, eu obsidio quando está aqui ou quando está lá? Aqui, né? É verdade. Você entendeu? Vantagem, né? Sendo que existe outra coisa que vocês não percebem. Na verdade, você não está aqui, você está lá. Só que você está apagado enquanto você está acordado aqui. Compreende a manipulação que pode ser feita? Não é isso? Então, queiram ou não, vocês são espíritos. Essa carne é simplesmente uma marionete. É algo dessa dimensão. Que se romper o tal cordão de prata, simplesmente esse corpo cai. Vocês assistiram o Avatar, não assistiram? Ali demonstra mais ou menos o que seria, né, um espírito. Você lembra que quando ele entra na máquina, ele dorme? Sim. E o que acontece? Ele vai pra outra O Avatar acorda. É. O Avatar dorme. O que acontece? Ele acorda. Ou seja, ali demonstra, se vocês prestarem atenção, o mundo espiritual. Que ele entrando na máquina e dormindo, ele dá liberdade ao corpo aqui, que é um avatar. Mas é muito... E vice-versa. Então, se vocês quiserem conhecer e entender como funciona as duas dimensões, é um filme perfeito. Eu vou assistir de novo também. Para você olhar É muito bonito. com essa ideia de dimensão diferente. Porque nada mais é do que isso. O avatar, né, aquele que é criado, ele nada mais é do que um corpo. Só que daí ele demonstra que estão todos no mesmo plano, certo? Mas ele dá uma ideia muito grande, que eu tenho que descansar um para o outro agir, eu ajo o outro para o outro descansar. Porque o corpo também, na quarta dimensão, ele é perecível. Eu não posso permanecer numa vibração baixa, manter um corpo por muito tempo. Por isso que não existe espíritos que permanecem muito tempo sem houver o quê? Um tanquinho de gasolina que está enchendo ele. Ou seja, para ele permanecer como um serafim que está há mais de 1000 anos sem reencarnar, existe um objetivo? Existe quem banque ele? Existe. Porque não é possível. Para você deixar de reencarnar, você tem que dar uma subidinha. Vamos para vocês entenderem. A partir do momento que eu dou uma subida, chega a um certo ponto que meu corpo não vai degradar. Até um certo tempo, eu tenho que dar outra subidinha. Compreende isso? Eu não posso também ficar eterno. É a mesma coisa que os seus guias espirituais, né? Os amigos espirituais, seja eles magos, seja eles o que for. Eles têm um período. Eles querendo ou não, chega um momento que ele tem que, ou seja, você que é amigo, é guia espiritual, está ajudando uma família espiritual, vamos dizer assim, amigos, vai chegar um momento que se você também não der uma subidinha, eles têm que ir. Compreende? Porque o corpo deles também vai degradar. Eles precisam elevar mais. E elevar mais. Então o caminho de vocês, ele é uma eterna subida de consciência. Se não houver isso, degrada. Por isso que vocês estão aqui. Vocês não morrem com tal idade ou com qualquer problema de saúde, vocês não morrem? Vocês não desencarnam? Chega na quarta dimensão, vocês não estão lá para ficar eterno. Nesse grau de ideia de reencarnar, vai chegar um momento que você tem que voltar. Por quê? Porque esse corpo vai começar a ter problemas. Compreende? Por isso que não adianta, se eu não acordo um pouquinho mais, eu não tenho como permanecer na quarta dimensão, mesmo que eu queira. Tanto é que tem aquelas encarnações que são compulsórias. E tem prazo para isso? É muito variado de acordo com aquilo que você vem planejando. Porque assim, eles falam assim, você não planejou. Não, você participa de planejamento, só que você quando você sai daqui e vai para outra, o planejamento ele vem, você sabe o caminho. Então,
São memórias que você não acessa, mas existem acordos, existem conversas. Porque quando você está encarnado, é o melhor momento de se conversar sobre isso. Sabe por quê, Vox? Você não lembra quando você vem para cá. Então nós vamos ajeitando alguns caminhos. Por exemplo, quando vocês começam a ser conscientes e falam, bom, agora eu vou trabalhar porque eu quero voltar para ele, né? Eu quero trabalhar com uma equipe que possa fazer coisas bacanas no geral, eu quero melhorar, eu quero deixar aqueles vícios que eu tenho, eu quero poder dar um suporte melhor para mim. A partir desse momento você começa a dormir e ter um acompanhamento diferenciado. Você vai ter todo um acompanhamento diferenciado, você vai relembrar e conhecer coisas que você precisa para isso. Só que quando você volta para cá você esquece. O que faz isso? Isso não é um planejamento? Só que tem as regras daqui. Eu não posso trazer tudo para cá de uma forma, mas aquilo que eu treino, aquilo que você imagina assim, um atleta. Você acha que ele chegou aqui, ganhou um corpo e ele é o atleta do ano, vai ganhar a Olimpíada? Você acha que ele não treinou? Treinou exaustivamente para você chegar e fazer uma pequena parte daquilo que você treinou. E assim é vocês. O Fábio, você imagina assim, o Fábio chegou aqui, o Fábio foi servir o exército, aí não era esse caminho do exército, era outro caminho, se transformou num advogado, esse advogado ele virou E aí? Defensor, não é isso que você é, Fábio? Isso, é. Isso foi tudo por acaso, foi tudo aqui. Não, foi planejado. Né? Porque se você não tiver um treino anterior, você não tem uma consciência de continuidade. Para vocês hoje estarem nessa sala, muito treino vocês tiveram. Muito treino. Compreende Planejamento, isso? né? Isso, porque quando vocês dormem, é a vontade de vocês que permanece. Para chegar até aqui é muito mais fácil treinar aonde? Na quarta. É participando de sessões, é participando de treinamento, é participando para que você chegue aqui com toda essa maior dificuldade, porque enquanto você está numa sala de aula, qual que é a interferência que você tem? Não tem, né? É bem menor, né? Não tem. Não é isso? É. E se tiver realmente numa escola boa, é menos ainda a interferência, não é isso? Não vão te vender droga dentro da sala de aula, vai? Agora, se for uma escola porcaria, com certeza. Então, se eu sou bem treinado na quarta, quando eu venho para cá, lógico que eu tenho um monte de coisa que eu vou ter que suplantar, né? Só que eu vou suplantar de uma forma mais fácil se eu tiver algum tipo de treinamento na quarta, que é o tal do convencimento. Então eu deixo de ir na quarta quando eu durmo e fazer aquelas coisas que eu fazia quando eu era mais novo. Por quê? Porque eu tinha necessidade, tinha vontade, tinha uma turma aqui que eu frequentava junto. Então ia fazer bagunça. Conforme você vai se juntando com outra turma, você começa a pegar um outro caminho. E assim vai. Então tudo tem um complemento. E as pessoas elas imaginam assim, não, a minha vida aqui é essa. Não, tua vida é essa enquanto você está acordado aqui. Porque enquanto você dorme, a sua vida é outra. A sua vida é conduzida lá, né? Isso. Treinado, planejado. Não imagine que você vai ficar dormindo aqui e lá. Esquece. É a mesma coisa que quando chega o horário de você acordar aqui, não adianta, você pode ficar na cama. Mas acordou. Acordou. Né? Você pode falar, não vou fazer nada hoje. Tudo bem, mas você está acordado. Lá você está paralisado. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não dá para você levar paralelamente as duas vidas. Não existe isso. Não tem como. Você tem que estar ou num lugar ou em outro. Compreende? Então essa aula aqui hoje foi muito bacana. Foi sensacional. E que vocês dá pra entender direitinho. Isso, e que vocês entendam, né, que o médium ele não é um super-homem, ele é um super-homem como essência, né, como centelha divina, todos nós somos, né? Tanto é que se nós estivermos acordados, né, para uma situação, vamos imaginar de degraus e degraus acima, somos super-homens, somos super-mulheres ou não? Precisamos de andar? Não, podemos voar. Nós podemos pensar em estar. Mas isso não é nos transformar em super-homens, super-mulheres? Não precisar comer, não precisar nada disso?
Eu poder fazer a minha vontade pelo meu pensamento. Eu não preciso mais abrir a boca para falar com o Fábio, por exemplo. Isso não é ser super-homem? Eu sou indestrutível. Isso não é ser super-homem? Compreende isso? Não existe bala, não existe idade, não existe doença. Isso não é ser super-homem? O que é o super-homem? Tem uma vida eterna, Super-homem aqui na terceira dimensão. Isso, o que é um super-homem, né? Que vocês conhecem bem o filme. Não há ninguém que possa danificar o corpo e a mente dele. Correto? Então, existem estágios. Você imagina, Jesus Cristo, alguém pode danificar ele? Alguma bala pode chegar até ele? Alguma doença? Não. Algum mau pensamento? Não. Compreende isso? É um super-homem. É. Então, de onde vem essa ideia de super-homem? Com certeza é que não é pensado o porquê daquilo. É de pessoas que conhecem que existe isso. Compreende isso? Sim. São mensagens que dizer para você assim, não, existe, sim, o super-homem. Compreende isso? Como existe o Batman, né? Tem um cinto ali que com 1001 utilidades. Né? É o que vocês fazem no dia a dia. Vocês não têm um cinto de 1001 utilidades? Vocês não têm que se virar no tal dos 30 que vocês fazem? Então vocês todos aqui são um Batman. Entendeu? Vocês andam sempre dando jeito para uma coisa ou para outra. Então, se a gente for comparar, hoje vocês estão na onde? Vocês estão no degrau do Batman, aqui na terceira dimensão. Mas que o objetivo qual é? Se lembrar que vocês são super-homens, super-mulheres. Né? E ao voltar cada vez mais próximo da casa, né? Pela porta de Jesus, é isso que você se transforma. É a sua vontade e você abaixa o nível, sua vontade você aumenta o nível. É como um elevador, né? O elevador, tem algum elevador que só desce? Não. Tem algum elevador que só sobe? Não. É mais ou menos isso. Vou te colocar outro exemplo. A mãe do André Luiz, no filme, ela dá nítida representação de que ela surge. Ela parece assim, ó. Né? Ela não estava ali, de repente ela está. Por quê? Ela baixou o nível. Onde ela está? Num nível maior. Aonde os outros não vêm. Por isso que no mundo espiritual, você pode estar às vezes num beco de droga, né? Só que não nível... Existe irmãos que estão ali colaborando, procurando ajudar, mas no nível onde que eles não enxergam, não sentem. Compreende isso, irmão? E ali, junto com eles. Só que tem que existir o quê? Trabalhadores ali no meio dele que possam estar fisicamente ligados a eles. E você vai saber pela história, às vezes até por algum detalhe, notícias de pessoas que são verdadeiros anjos no meio dessa gente. E não só dessa gente, como em outros lugares, em guerras, em tudo. Você acredita que na guerra não tem anjos vivos, encarnados, que são, como se eu posso dizer, a bomba cai do lado, mas não cai nele. Ou seja, são pessoas que estão ali para socorrer. Porque fisicamente precisa disso. Agora, na quarta dimensão, não existe? Lógico que isso existe. Como também existe aqueles que estão ali para influenciar para mais ódio. Né? Porque na quarta dimensão, nem todos são recolhidos pelos socorristas. Muitos são recolhidos pela raiva, pelo ódio, pelo medo. É dessa forma que ocorre. Porque da mesma forma que existem os socorristas que vão realmente socorrer, existem os socorristas que vão te levar para outros lugares, escravizar, aproveitar. Porque muitas vezes bastaria apertar o gatilho, mas aquela pessoa ela está tão transtornada e acompanhada que ela vai esmigalhar aquele outro corpo. Compreende isso? Ao desencarnar daquela forma, quem é que vai receber? Não é um socorrista de um hospital? De forma alguma. Então vocês notam que em todas as situações existe a parte espiritual. Por quê? Vocês são espíritos. Só não vai haver espíritos onde não houver espíritos. Então se você for para alguma dimensão onde não existe a centelha divina em si, obviamente ali não tem espíritos. Existe essa dimensão? Existe. São dimensões primárias. Sim. Então. Né? Onde a centelha
estão criando situações, né? Como é que eu posso dizer? O elevador que desce mais. É que eu estava pensando só para cima, não pensei para baixo. Isso, porque o que acontece? Você tem uma limitação hoje de terceira dimensão, só que está criando braços de um andar abaixo através da própria internet. Então a internet o que é hoje? É um universo. É uma dimensão que vocês não têm ideia, mas ela existe. Ok? Ali, tudo que se passa ali é um mundo real. Para dados. E o que querem e já está criado, falta só tecnologia que chegar aqui, porque na quarta já existe isso. Tem amigos aí, irmãos, que já estão sendo encaminhados e vão reencarnar na internet, vamos se dizer assim. Sim. Então porque tudo está em dar alma, em dar corpo. Se eu dou corpo, o avatar da internet, se eu der corpo, existe uma alma, um espírito para encarnar. O corpo aqui e o avatar na internet. Isso. O Serafim falou isso em outra reunião, das máquinas que acompanham ele, né, nesses locais, e que elas são controladas, não pergunte a quem que controla. Ou seja, o sentimento dele é que são espíritos, são almas, como se estivessem encarnados nele, na quarta dimensão dessas máquinas. Porque elas têm toda a atividade de pensamento e tudo mais como ele. Compreende isso? Sim. Então essa tecnologia na quarta dimensão existe. Como existe também a tal da internet da quarta dimensão. Que é um mundo que vai estar dando corpo a essa dimensão da internet aqui da terceira. E aí? Aqui estão chamando de metaverso. Isso tá na porta já. Já existe, porque não tem como dar procedimentos se isso já não existir. Sabe aquele. Já existe aquele mundo, só que eu preciso de porta. Você entendeu? A mesma forma que existe Jesus numa porta, esperando por todos nós e trabalhando para isso, existe outra porta abrindo. Lembra do elevador? Ele vai para baixo e vai para cima. Você precisa saber qual botão que você vai apertar. Compreende isso? Se eu apertar para baixo, você escolhe o botão. Lógico, você é centelha, você é o criador. Lembra? Voltando de novo, a dor de estômago, alegria ou tristeza, você cria. Tudo que pensa, eu penso porque existe. Se não existisse, eu não pensaria. Compreende isso? Então toda aquela pessoa, todo aquele livro, todo aquele filme, tudo aquilo que vocês proseiam através, seja do que for, vocês estão falando sobre coisas que existem. É impossível falar de algo que não existe. Porque se não existe, como é que eu posso falar? É lógico. Não é isso? Eu não posso falar de algo que não existe. Então eu só falo do que existe. E uma vez existindo, ela pode ser palpável. Por isso que quando o Roberto fala, eu tive uma época dourada com o perfume. Em algum momento ele desistiu disso. Mas eu posso querer novamente isso ou outra coisa, ou mais, pode. Porque tudo que eu penso, sinto, que é o tal do crença, fé, foco e que mais, ô Valks? Persistência. Isso, que é o combustível. Se você coloca crença, fé, que mais, Valks? Persistência. Foco. E persistência. Não tem como. Não tem como. Porque todos os processos que vocês forem ver, de qualquer coisa, de qualquer tamanho, pequeno, grande, simplesmente fazer um café, você já tem que ter essas 4. Porque se você no meio dos 5 minutos que está demorando para ferver água, você assim, né? Se você ficar olhando, não ferve, não é isso? Hoje vocês acham que não usam mais, né? A panela, leiteira, a leiteira, não é isso? Mas quando você botava aí o leite, não era assim? Para ferver, você ficava olhando, não ferve, passa 10 minutos, passa meia hora, não ferve. A hora que você vira o rosto, derruba. Por quê? Você já tinha uma crença e uma fé que a coisa demora. Não, demora. É sempre assim. O ônibus não vai passar
a hora que você vira, passa. É assim. Porque você não vai pegar, se você crê que você não, né, vai demorar, por que você vai pegar aquele ônibus? A hora que você vira as costas, ele passa. Não é verdade. Compreende isso? Então é isso. Ótima lição, ótimo trabalho. Seja bem-vindo, Roberto. Aliás, você não precisa ser bem-vindo porque você sempre esteve, né? O grupo de vocês não estão se encontrando agora, né? Então essa coisa é por causa que falta a crença, a fé de que isso já existe, né? Então, e já existe, porque senão vocês não estariam aqui. Se não houvesse um trabalho na quarta dimensão de vocês iniciado, vocês hoje não estariam aqui, porque para estarem aqui isso já tinha que existir. O Águia, aproveitando aí o gancho, e Fala. esse fato de a gente ter atendido hoje ucranianos e russos, é porque já foi preparado. É a mesma coisa que atendeu o cearense e o piauense. Não tem distância. Casas que tenham disponibilidade de trabalho, lembra que eu estava falando para vocês? Você quer dizer, foi preparado lá? Sim, Foi trabalho. Porque veio um irmão aqui antes, que o Roberto viu. À noite, vocês acreditam que vocês não saem aqui de São Paulo? Não saem de São Paulo. Compreende? O trabalho de vocês, se vocês podem ir para profundezas imensas, né, para locais onde existem prisões, para vales, por que não pode dar um pulinho? É porque eu só queria fazer um paralelo, porque lá na IACAP, Sim. O Ismael e a gente trabalhou com os nazistas e os judeus. Né? E bem mais antigo, bem no mais passado, antigo, que era da Segunda Guerra. E aonde você via que não existia, né, na quarta dimensão, muitos locais era invertido a coisa. Ou seja, os prisioneiros eram os alemães, né, e assim por diante. A mesma coisa nessa pátria hoje, que briga irmãos, porque tudo já foi a mesma coisa ali. Né? A capital do país deles já foi da Rússia, né? Já estiveram ligados, ou seja, é muitos parentes, é muitos amigos. Né? É a mesma coisa que você mora no seu prédio ali e de repente você muda. Né? Depois de um ano você tem amigos, tudo mais, você fala, vamos invadir lá o prédio e matar os... É estranho isso, mas não existe numa guerra o não cumprir ordem, né? Até porque vocês sabem, você foi militar, se você descumprir uma ordem em guerra, você é fuzilado. O Luiz também sabe disso, né, Luiz? Eu lembro, né? Você vê o que deu, o problema que dá, né? Para as futuras vidas aqui encarnado. E é isso mesmo, não tem como. Tem que cumprir ordem. E o que acontece? Aquela conversa que nós tivemos do que acontece numa guerra, existe o lado espiritual guerreando. É uma batalha enorme, porque se eu consigo pegar um jovem que naturalmente ele não sairia matando, mas eu faço ele começar a matar. O medo, o desespero, depois vem a raiva, vem o ódio. E daqui a pouco você tá, se precisar, você come a outra pessoa de raiva. É um prato cheio para quem? É um prato cheio para aqueles que estão ali procurando recrutar pessoas que às vezes até um ano atrás era uma boa pessoa, estava namorando, uma pessoa que também ficava na internet, tinha os seus sonhos, não é assim? Tinha seu trabalho, tinha o seu orgulho de colocar uma farda, e que de repente está na situação que talvez ele nunca tenha imaginado, nunca quis ter. Nunca quis estar, né? Isso. E que existe o lado paralelo que tem todo um planejamento para isso. Não é isso? Você imagina assim, em toda situação, sempre vai ter o outro lado, tentando uma brecha para aproveitar. E assim vocês levam para a vida de vocês. Quando vocês começam a ver o Vox, deu esse exemplo bonito hoje. Uma perturbação, uma coisa que incomoda, não é vocês. Ou vocês são assim. Então, entre com tudo nisso, vai sofrer menos. Agora, se você não é assim, começa a perceber essas coisas,
rapidinho saia. Use a técnica que for, saia. Porque se der continuidade... É só perceber que está sendo influenciado. Isso. E são, todos são influenciados, por quê? Porque a gente convive 24 horas por dia no mundo espiritual. Essa energia de ódio, raiva, Sim. que acaba contaminando todas aquelas pessoas, Sim. ela atinge um ápice e depois ela vai se dissipando. Então, o que Tempo acontece? em tempo, É como uma, é que é, uma, funciona? é uma guerra, literalmente, no astral, no quarta dimensão. É uma guerra. E o que acontece? Existe um momento onde, como é que eu posso dizer para você? Sabe esse trabalho que você faz aqui? Consegue se levar pessoas, para aqueles que estão atuando na quarta dimensão, de uma certa forma influenciando. É como se fosse raptos. Porque todo mundo tem alguém que gosta, não tem? Sim. Vocês já ouviram falar daquela pessoa que está para cometer um ato criminoso, que está com um refém, e que uma das ferramentas que você usa são pessoas amadas. Os laços amorosos. Na maioria funciona, em alguns casos não, porque daí é aquela pessoa ao extremo, que não tem mais nenhum tipo de respeito, de amor por ninguém. Mas em grande parte dos casos consegue. Então, Valks, é uma estratégia, é uma guerra estratégia que vai se fazendo dos dois lados. Obviamente, do mesmo forma que tem quem queira que aquilo amplie mais, mas também tem o outro lado que trabalha para que diminua. Esse trabalho que vocês fazem aqui, por exemplo, não foi 2, 3, 4, 5 pessoas que foram ajudadas. Compreende isso? Sim, eu percebi. Porque também do nosso lado existem essas equipes usando toda essa energia, toda essa questão para influenciar. Então, numa guerra, esse negócio, o socorrista, por exemplo, se há a possibilidade de socorrer alguém, existe uma proteção para esses socorristas agirem. Se não houverem também, estão despreparados para poder se defender, compreende? Que também do nosso lado tem que ter os soldados, tem que ter aqueles que vão dar proteção, porque senão eles são atropelados. Você imagina, chegam os socorristas, o negócio deles é socorrer, é levar para o hospital, é um enfermeiro, correto? Se chega lá, eu encontro soldados, o que vai acontecer? Vai ser pego também. Não tem como. Não é blindado, cada um dentro da sua especialidade. É a mesma coisa aqui, você não vai botar numa guerra, numa luta, enfermeiros na frente. Senão você não vai ter enfermeiros depois para te catar lá atrás. E não estão preparados para a luta também, né? Não. Treinamento. Cada um é a sua praia. É a sua praia. É aí que entra os especialistas. É uma guerra dos dois lados. Dos dois lados. Não Físico existe. e espiritual. E físico e espiritual. Porque são estratégias. Todas as guerras foram. São sempre estratégias. Tanto é que quando chega aquela turma lá do Nosso Lar, no filme, vocês assistiram o filme, né? Sim. Ou mesmo no livro, Sim. você veja que chega lá e não chega 1, 2, 3, chega de leva. E não importa onde eles estão. Se estão na Europa, se estão aqui. É porque os hospitais, eles têm um limite. Tem um limite físico. A partir do momento que você tem um corpo lá também, Val, você tem um corpo aqui, o outro tem um corpo aqui, ó. O outro tem outro corpo. Você vai juntando, tem um limite. Então, se eu estou com aqueles hospitais estruturados, lotados, eu tenho que mandar para algum lugar. E sem falar os hospitais que se movimentam, são verdadeiras naves, que existe muito isso. Então, por exemplo, não tem aqueles navios enormes de guerra? Tem navio hospital. Hospital, tem aqueles porta-aviões, são imensos, não é isso? Que se locomovem. A mesma coisa são hospitais e vamos supor, que também se transportam para essas regiões. Então, por exemplo, onde está tendo a guerra hoje, existem verdadeiras naves para poder acolher essa gente e também para levar especialistas. Porque na quarta dimensão a guerra também existe. Você lembra que o soldadinho dorme? Esse soldadinho dorme. A pessoa também civil também dorme. Eles guerreiam no plano espiritual. Justamente. O Avatar, né? Ali não...
De noite. De noite, vocês não param, vocês imaginam assim, vou descansar, vou morrer, vou descansar. Belo engano. Belo engano. Plano de aposentadoria é aqui, filho. Rapaz, E até aqui eles já conseguiram Que acabar má com notícia ela. que má notícia que o senhor nos deu, viu? Não tem. Sabe por quê, Vox? Se você se alimenta e você dorme, o que acontece? Você está energizado. Assim. Quando você acorda de manhã, você vai ficar parado na cama, deitado, a não ser que você tenha problema físico. Porque se não tiver, você vai se movimentar, você vai sair, você vai fazer suas atividades. Exato. É a mesma coisa na quarta. Compreende isso? E qual que é o problema? Nenhum. Por quê? Porque o que manda é a base, é a mesma coisa. Né? Você está na quarta dimensão, você está ali, você tem degraus que você vai subindo. Logicamente, para mim chegar a Jesus, ou até adiante, além dele, eu tenho que ter algum cordão, não tenho? Eu não posso estar desligado. Se eu sou uma centelha, eu estou ligado aonde? Deus, Jesus. Isso, no todo. Se eu estou no todo ligado, eu tenho que ter alguma coisa de ligação. Não é isso? Então, é inevitável a minha volta. Só que eu escolho. A cada momento. Na hora da briga lá, eu escolho o lado que eu vou brigar. E sempre foi assim. Sempre foi assim. A escolha cabe a nós, né? Isso. A quarta dimensão e a terceira são muito próximas de atitudes. Muito próximas. Agora, o que existe? Da mesma forma que na terceira dimensão existe aquela pessoa mais, vamos dizer assim, mais animalesca, e tem aquela pessoa mais sutil, não tem isso? Uma pessoa que nunca ela ia bater tapa na cara de ninguém, nem pode, ela não tem esse... Então, da mesma forma que existe isso, na quarta dimensão também existe isso. Ou seja, você vai subindo de como é que é? Sutilez? Sutilidades. Isso, você vai ficando mais sutil, você vai ficando mais entendido, mais entendendo que não é esse caminho. E as pessoas que vão chegando junto com você estão no mesmo nível. Então não tem mais briga. A briga vai ficar onde? Onde é mais baixo. Onde a incompreensão é maior. Onde o medo é maior. Onde a raiva existe. Eu vou tirando esses sentimentos, a coisa vai harmonizando. Que é o tal do... Vocês podem falar paraíso, não sei o quê. Não vai ter briga mais. Não vai ter falta. É só harmonia. Mais evoluído, né? Você não tem falta, Luiz. Você, além de não ter falta, você tem cada vez mais compreensão do porquê que aquilo é gerado. Então você não tem necessidades. Isso liquida totalmente o mal querer. Compreende essa parte? Então é tudo muito simples. Entenda bem a terceira dimensão, para morrer bem na terceira dimensão, e vai entrar numa quarta dimensão, definitivo por um bom tempo, de uma forma melhor. E não fazer que nem faz toda noite, a maioria das pessoas. Não estou colocando nós aqui, estou colocando a maioria da população mundial. Elas dormem mal toda noite, vivem mal na quarta dimensão, e por isso que esse ciclo não para. Porque a maldade ela não para, né? Compreende? Então, o caminho qual é? É entender, através de ser médio e praticar, que muito superior a isso, vocês são espíritos. E que não tem jeito de se desligar disso. Nem morrendo, nem nascendo aqui. Continuarão sendo espíritos. E mais um detalhe, viu? Não pensa que obsessores, eles ficam só na orelha aqui do corpinho de vocês. Lembra que tem um corpo do outro lado. E está inativo. Eu posso deitar do lado desse corpo e ficar contando uma história. Nem do lado eu estou desse corpo. Eu estou do outro. Tá na quarta contando historinha. Já ouviu a história de que deita na cama do lado do outro e começa a fazer perguntas e daqui a pouco você descobre tudo? Hã? Já ouviram essas historinhas, né? Mulher que faz isso com o marido, daí fica descobrindo que tem um amante, tem não sei o quê. Eu falei, nossa, na hora de dormir. Gente, eu tenho que ir, que eu tenho que dar remédio para ela. Vamos terminar já, que acho que está no horário já, né? Tá no horário. Então vamos terminar, Roberto? Beijo do seu coração, viu? Bem-vindo. Depois, se puder passar alguns detalhes que você percebeu, passe. E é isso. Uma boa noite a todos. Tá tudo bem em vocês, todos? Que ótimo. Foi ótimo. Então, espero que o papo tenha sido bom. Foi ótimo. É para vocês pensarem e sentirem.
E na próxima, se tiver dúvida, pergunta. Tá ótimo. Tá bom? Perfeito, muito obrigado. Esteja em Deus, um beijo no coração. Serafim também manda um grande abraço. Guardando o pronunciamento dele. Um abraço a ele também. Então, meus irmãos, novamente unindo nossos pensamentos, na figura luminosa de Jesus, imaginando a luz que vem do alto, do plano espiritual, que nos uniu, nos trouxe energias positivas, levou as energias negativas, agradecendo pelos trabalhos dessa noite, pelos ensinamentos, pela oportunidade de ajudar os irmãos desencarnados. Pedimos permissão para encerrar os trabalhos dessa noite com o Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que Estais estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Te amamos.